Buenas, buenas. Boa noite, boa noite. De onde falamos? Juiz de Fora, Rio, Acre, Salvador, Cascavel, Macapá, São Gonçalo, Orlando, Pato Branco, Brasília, Aracaju, Morumbi, Suxilebão. Opa! Santa Amaro, São Paulo, Campinas, Rio, Pagolândia. Pagolândia tá aqui perto. Niterói, Curitiba, BH com chuva, Floripa, Caçapava, Sampa, casa minha mãe. Ai, caramba. Búzios, Goiânia, Higienópolis, Natal. Caçarões da PF. E pessoal da Papuda? O áudio está muito baixo? Deixa eu ver se é possível fazer algo. Cara, eu acho que isso é o melhor que dá. Temos quórum, né? Beleza. Pessoal, rapidamente, como na sexta-feira eu falei da reportagem de capa da revista a respeito do ex-marido da presidente Dilma Rousseff, o Carlos Araújo, né? A nossa reportagem mostrando como um dos empreiteiros do Petrolão havia abordado e aqui tudo indica pago para ter acesso a uma pessoa influente da proximidade da Dilma. E nós gastamos o periscópio de sexta falando sobre esse assunto, espero que vocês tenham lido a revista. Então eu acabei não comentando, mesmo que brevemente, o manifesto dos advogados contra a Lava Jato. Como nós vamos ter novidades, pequenas novidades sobre o caso desse cidadão, Carlos Araújo, amanhã eu vou falar sobre Carlos Araújo e sobre essa investigação a respeito da proximidade da Engevix com o ex-marido da presidente Dilma Rousseff. Então hoje, só como introito, eu vou falar rapidamente desse manifesto que vocês já devem ter tomado conhecimento, né? Saiu nos jornais de sexta-feira, foi muito, não muito, mas relativamente noticiado. Houve uma repercussão, né? Até se descobrir que o Gilson Dipp, que seria um dos signatários, disse que não havia assinado. Eu li relativamente bastante sobre o manifesto, né? E, bom, se vocês não leram, eu recomendo que leiam, né? Primeiro ponto, bem brevemente, é que nós temos que reconhecer o direito dos advogados de manifestar a opinião qualquer que seja ela. Agora, o que chama a atenção primeiro, é o tom realmente muito, não vou dizer raivoso, mas talvez um pouco desproporcional e, sobretudo, no caso do tom, a maneira como, em determinado momento, eles dizem que, né, estou aqui na minha frente para não errar na referência, dizendo que é uma situação que né, uma tentativa de justiçamento como não se via nem mesmo na época da ditadura. Isso eu não consigo acreditar que essas pessoas em sã consciência escreveram isso de fato acreditando no que estavam escrevendo ou assinando, né? É de tal forma cristalino e óbvio
que não se trata disso, né? Mesmo que você queira fazer críticas legítimas a quaisquer um dos fatos judiciais que compõem a Lava Jato, né? Que é uma massa muito grande de decisões judiciais, evidentemente que é uma ofensa até as vítimas da ditadura, e não são poucas as vítimas, não só aqueles que morreram, mas aqueles que tiveram seus vários direitos cassados, se não de fato de direito. É realmente algo de péssimo tom, né? É realmente muito, diria até triste, né? Agora, o lado, posso falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que é algo que é útil, talvez, para vocês, que é uma análise não jurídica, né, mas política, que o objetivo desse manifesto é atacar o juiz Sérgio Moro e centrar nele uma maneira de centrar nele a artilharia como uma maneira de tentar desacreditar a operação, né? Porque queira-se ou não, é na figura do juiz Sérgio Moro que se concentra, que simboliza a Lava Jato, né? Embora não seja ele de longe o único que participa dessa operação, evidentemente, né? Mas isso aqui politicamente, em termos estratégicos, é uma tentativa de desacreditar e atacar de forma precisa o Sérgio Moro, embora sem nomeá-lo, para de alguma maneira tentar equilibrar o jogo, né? Essa em grande parte é a razão dessa carta. Muitos dos signatários, não muitos, mas alguns deles nem sequer acreditam no que aqui está escrito, né? Mas foi essa a estratégia, essa a intenção, e então é muito menos uma questão dos princípios aqui envolvidos, né? Ou de críticas legítimas, e muito mais um ataque estratégico. Aí dentro disso, que eu acho importante frisar, que eles não citam especificamente fatos que deem suporte a essas conclusões, ou seja, chega-se às conclusões sem apresentar as premissas, né? São asserções vagas. Isso é importante à guisa de contexto. A maioria de vocês deve saber, mas o Lava Jato não é feita da cabeça do Moro, né? Existe uma polícia que investiga, o Ministério Público que também investiga, o Ministério Público e a polícia atuam em relativa sintonia. No caso do Paraná, sim, o juiz Sérgio Moro é quem toma as decisões judiciais, mas é muito importante e útil entender que, no caso dos acusados, investigados ou réus com foro privilegiado, não são poucos, o caso ocorre em Brasília, ou seja, o Teori Zavascki é o relator no Supremo, Rodrigo Janot, pela PGR, pelo Ministério Público e seus subordinados atuam ali. No caso de governadores e de um conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia, é no STJ. Não só isso, mas as decisões do juiz Sérgio Moro na primeira instância foram atacadas de diversas maneiras, seja no mérito, seja na forma, nos tribunais superiores, né, no TRF, depois no STJ, depois no Supremo, e em sua larga maioria essas decisões foram mantidas. Portanto, é muito claro que se há algum tipo de excesso, e excesso pode haver, erros podem acontecer, com má fé, sem má fé, esses erros não constituiriam o cerne da operação, não a caracterizariam de maneira, não seriam sobrepostos, né, esses erros aos acertos,
e seria preciso, portanto, que houvesse a conivência de uma larga sucessão de juízes, quase todos eles muito bem preparados, de procuradores, de policiais, enfim, centenas de pessoas num conluio, num atentado, numa tentativa de justiçamento, como eles escrevem aqui. Isso, em alguma medida, também é um choque, na verdade, de um direito penal antigo, no caso apenas, inclusive, dos poderosos, né? Porque você não via esse tipo de manifesto da maioria desses advogados, com todo respeito a eles, em relação à situação carcerária medieval de pretos pobres que predominam nas nossas cadeias, né? Então, nesse caso do direito penal do pobre, não há problema, né, aparentemente. Agora, quando o direito penal começa a, de fato, ser aplicado sem nenhum tipo de exagero aos ricos, aos poderosos, sobrevém esse tipo de ataque, né, que é muito mais retórico do que fático. No momento que existam fatos demonstráveis de excesso ou de erro, ou qualquer tipo de coisa que se assemelhe a isso, muitos na imprensa, e eu inclusive, seremos os primeiros a apontá-los. Agora, a retórica em si, ela tem um propósito meramente político e estratégico, e também com uma estratégia judicial, né? Isso de uma maneira de tentar centrar o problema no Moro e tentar influenciar os juízes das cortes superiores, né? Enfim, é isso. Eu achava importante, diante dos assuntos que eu falo com vocês e do conteúdo dessa carta, desse manifesto, falar brevemente sobre isso. Perguntas? Brevemente, Severo e Lula, realmente é muito... o depoimento que o Valor revelou hoje é muito interessante, embora seja prematuro, né, para tirar conclusões, mas o Severo diz que as operações de venda da Petrobras, quer dizer, da Sonangol em Angola, a Petrobras redundaram em 40 a 50 milhões de reais em propinas para políticos aqui no Brasil, mas é um conhecimento de segunda mão, porque foi um executivo, o presidente da Sonangol, a empresa estatal de Angola, que reportou isso ao Severo. O Severo não confessou ter tratado dessa propina. Então é um indício importante, mas não é tão forte, porque o Severo, pelo menos o que ele disse, não participou disso. Alguma questão sobre o manifesto, ou a carta, ou essa questão da Lava Jato? Os nomes na lista, o OAB não vai tomar nenhuma providência? Boa pergunta, eu confesso que eu não apurei isso. Esse manifesto não pareceu ingênuo? Não achei ingênuo, eu acho que talvez sirva ao propósito de parte deles de criar uma polêmica, de criar a sensação para quem quer acreditar nisso de que há uma conspiração, de que a Lava Jato não é séria, né? Quando você junta acadêmicos e notórios advogados, você faz a aventura retórica de dizer que é pior que a ditadura. Isso, naqueles que querem crer, tem uma força, né? Embora não tenha fatos que suportem, né? Em termos de estratégia jurídica, só daria certo se esse tipo de manifesto ganhasse força junto à opinião pública. Não me parece que vai ser o caso, mas não é possível ter certeza, né? Kakai é o artífice do manifesto, né? Algo ainda sobre essa manifesto? Ou forget it? Sim, a coca tá gelada. O manifesto foi articulado pelo Kakai.
Criminalização da riqueza, é isso mesmo. Só um instantinho. Pagu, para de falar um palavrão. Vem? Vem dar um oi aqui, vem. Em vez de roer a sala inteira. Dá um oi. Não vai dar um oi, não? Dá uma animada no periscópio de segunda? Pagu, o que você achou do manifesto? Não vomita não. Outra aqui. Para de zoar, vai. Pagu fala muito melhor do que eu, né, Pagu? Fala aí. Pagu ignorou vocês. Acho que ela tá com fome. MP da alianência, não acho que existe uma articulação para realmente tentar mudar no Congresso, mas eu ainda estou muito reticente em função dos interesses econômicos envolvidos, né? Vai ser difícil o Congresso haver força no Congresso para deixar de causar o estrago que essa MP faz, né? Causou. Não estou em Moema. O impeachment, como eu falei com vocês algumas vezes, no mês de janeiro ele entra em hibernação por causa do recesso do Judiciário em Brasília e, sobretudo, evidentemente, do Congresso, né? Mas não há nada que indique que o impeachment morreu. Isso é muito comum para quem tem a percepção um pouco assodada, né? Para quem observa, às vezes, o dia do Natal e acha que isso define o momento, né? As coisas não são assim. Em fevereiro nós descobriremos, e vai depender dos fatos judiciais da Lava Jato em fevereiro, e não só judiciais, mas políticos também, para a gente entender para qual caminho o impeachment vai. Novamente, não me arriscaria a dizer que o impeachment perdeu força e nem que ele ganhou força. Seria muito improvável que ele ganhasse força em janeiro, né, num momento como esse. O que eu só mantenho, do que eu disse em dezembro, é que a decisão do Supremo de mudar, de cancelar, né, a tramitação na Câmara foi uma vitória tremenda para o governo Dilma, né? O HC do Hoffman, publicitário, tem a ver muito com as novidades que a Lava Jato vai trazer na área de comunicação. A matéria do ex-marido que nós publicamos prejudica a Dilma? Eu acho que sim. Eu acho que a médio prazo tem uma chance a menos disso, porque como nós escrevemos, com base nos fatos apurados, dois dos principais donos executivos, né, são 3 sócios, 2 dos principais sócios da Engevix estão negociando de maneira avançada numa delação premiada com o Ministério Público. A própria Engevix negocia um acordo de leniência junto à MPF e eles já disseram aos procuradores que fizeram essa abordagem que nós comprovamos na revista junto ao ex-marido da presidente Dilma de modo a obter benefícios no governo. Aí sobre esse caso, então, já que entramos nele, muito rapidamente, nós trataremos ainda em outros momentos, muito brevemente, apesar das negativas do... Vocês estão vendo esse barulho? É o brinquedo apagou. Vou tirá-lo daqui a pouco. Então, voltando rapidamente, o ex-marido, ele é um advogado trabalhista.
né? E por qual razão ele recebe um dono de empreiteira, né? No sábado ele admitiu ter tido 3 encontros com o dono da Engevix, embora tenha garantido que não ter feito nenhum movimento junto ao presidente. Isso é contradito pela testemunha que intermediou o encontro, estava presente no encontro, segundo a qual o Carlos Araújo, o ex-marido da presidente Dilma, um advogado trabalhista em Porto Alegre, assegurou que iria ajudar a Engevix junto ao presidente da República. Se ele, como disse, não tinha nada a conversar com alguém, como um executivo do Petrolão, por qual razão ele ficou 3 horas, recebeu em sua casa o executivo e depois em mais 2 oportunidades? Por qual razão esse executivo teria a ideia de procurar com tanta insistência esse ex-marido, esse advogado trabalhista? Por qual razão a Engevix pagaria ao menos, segundo foi até agora comprovado, de forma preliminar, mas comprovado, R$200 mil a um casal amigo da presidente da República e do Carlos Araújo? Por qual razão essas mesmas pessoas fariam de tudo para montar uma versão fantasiosa sobre a razão desse pagamento, né? Porque até o momento o ex-marido não negou os fatos apresentados na reportagem, ou seja, de que ele esteve, pelo contrário, ele confirmou. Então você precisa ter uma cariação do intermediário, que é um dos executivos da Engevix, Paulo Zucchi, com o ex-marido. Percebam, portanto, que a proximidade do ex-marido com a presidente da República estava em jogo, sim, nesse caso. Se, como nós escrevemos na reportagem, o Carlos Araújo de fato procurou a presidente, se ele de fato recebeu dinheiro, ainda é cedo para afirmar. Mas os fatos levantados até o momento são suficientemente graves para se apontar uma relação promíscua entre os executivos da Engevix e um advogado trabalhista gaúcho que estava recebendo uma empresa, executivos de uma grande petroleira, com problemas de crédito no Banco do Brasil. Em outro país, isso seria um escândalo. É sempre bom reforçar isso, né? Mas não é porque não é um escândalo nesse momento que a gente deixa de cumprir a nossa função, né, como jornalista. Basicamente é isso. E muito provavelmente vocês ainda vão ouvir bastante desse caso. Não vai ficar por aqui. Por isso mesmo, né? Verdade, infelizmente essa coca vale mais que uma ação da Petrobras. Não foi por falta de aviso, né? O que vier de delação agora pega o topo da cadeia alimentar, essa é a ideia. Esse é o trabalho, né? É muito evidente que seja para qual partido, qual lado for, mas evidentemente que acaba indo para quem detém o poder, seja em termos econômicos ou políticos. O trabalho da Lava Jato, das pessoas mais comprometidas com o que a Lava Jato pode trazer de melhor, é para desvendar da forma mais completa possível a cadeia de comando da organização criminosa que transformou a Petrobras nessa empresa que tem uma ação de 4,80. Sempre fazendo o parênteses de que é evidente, por outro lado, também que não é apenas pela corrupção que a ação da Petrobras está valendo isso, né? Existe uma série de outros fatores, mas a corrupção sempre anda muito perto da incompetência, não esqueçam disso. Vamos para as últimas? Renan,
Renan, eu já falei bastante, né? Posso até repetir um pouco e tal, mas a questão do Renan é muito mais com a Lava Jato do que com o Temer na presidência do PMDB, né? Nas próximas semanas e meses, o caso do Renan será um teste de estresse muito grande no compromisso e na qualidade da investigação da PGR em relação ao presidente do Senado, né? E também, naturalmente, em relação ao posicionamento do Supremo, né? Mas eu sei que pode parecer um pouco ingênuo para quem está há tantos meses esperando algo. As informações que eu tenho, que eu disponho, é de que o bicho vai pregar pro Renan, em Brasília. Só um instantinho. Pagu, para com isso! Ô, Lúcifer. Sobra nada aqui. Vamos para a última? Escolher uma que seja útil para vocês. Pimentel. O Pimentel pela variedade de assuntos. Pimentel é um teste também muito importante pro STJ, né? Porque o STJ não foi testado, não foi, né? Não houve tanta luz sobre o STJ, porque o STJ se viu muito como uma escala na confirmação das decisões do Sérgio Moro, mas como há poucos governadores envolvidos na Lava Jato, o caso Pimentel acabou ganhando uma dimensão, e existe um descompasso entre o que a PF produz, o que a PGR acha conveniente apresentar ao ministro Herman Benjamin, e é o que o STJ decide, a forma como ele decide, né? Um caso que está sendo difícil avançar na velocidade das provas disponíveis ou em sigilo. Mas eu tenho confiança, pelas informações que a gente dispõe, de que é um caso que ainda vai avançar de forma muito robusta sobre os personagens que já estão envolvidos e talvez outros. É um esquema de lavagem de dinheiro com pouca sofisticação, né, com uma causa e efeito em relação a pagamentos e atos de ofícios de agentes públicos muito delineada, né? Não vejo muito como fugir disso. Ok, folks? Tá bom por hoje? Amanhã a gente volta. Vocês não encherem o saco. E é isso. Supressão episódica da verdade dá nessas cascatas que a gente tem que ler às vezes, né? Em manifestos. Obrigado, pessoal. Mandem perguntas pelo Twitter, leiam o site da revista que está cada vez mais quente. E falamos amanhã, nos próximos dias. Beleza? Um abraço, até mais.